Meu pai me expulsou de casa aos 17 anos por causa da nova esposa dele. Anos depois, ela estava de joelhos implorando pela minha ajuda, mas eu não era mais a mesma garota frágil que ela destruiu. Eu era apenas uma adolescente de 17 anos quando a Cláudia apareceu na minha vida. Antes dela, meu mundo já era pequeno. Minha mãe havia morrido há 5 anos e meu pai, ele era tudo que me restava. Ele não era perfeito, longe disso, mas era presente, e isso era o suficiente para mim. A gente vivia num apartamento modesto, em um bairro de classe média, e nos entendíamos do nosso jeito. Ou pelo menos eu achava que sim. A primeira vez que vi Cláudia, ela usava um salto vermelho que parecia ter saído direto de uma vitrine cara, e um sorriso ensaiado que não combinava com o olhar dela, frio e avaliador. Meu pai me apresentou com um orgulho que me soou falso. Essa é a Cláudia, ela vai jantar com a gente hoje, ele disse como se isso fosse uma honra. Estendi a mão, educadamente. Ela apenas me olhou de cima a baixo. Ah, então é você a filhinha. Aquela palavra filhinha saiu da boca dela como um veneno envolto em mel. Eu sorri amarelo. Sentia que algo estava errado, mas não sabia explicar. Com o tempo tudo piorou. Cláudia não só começou a frequentar a nossa casa como, em questão de semanas, passou a dormir lá. Depois trouxe roupas, sapatos, maquiagens espalhadas pelo banheiro. E, antes que eu percebesse, ela já tinha tomado o lugar da minha mãe. Vai ser bom pra gente, Rebeca, meu pai dizia. Mas não era bom pra mim. Era sufocante. Era como se eu estivesse desaparecendo da vida dele pouco a pouco. A pior parte era que ela sabia como manipular. Nunca foi abertamente cruel, pelo menos não na frente dele. Com meu pai por perto, ela fingia ser doce. Me chamava de minha linda, perguntava sobre meus estudos, até me ofereceu um perfume uma vez. Mas quando ele saía, o tom mudava. Não mexa nas minhas coisas, ouviu? Isso aqui não é mais só sua casa. Vai sair assim? Já pensou em se arrumar um pouco? Você parece uma órfã mal cuidada. Você podia ao menos tentar ser agradável, sabia? Cresce. Eu tentava engolir. Tentava fingir que não doía. Mas doía. Cada frase dela era uma facada silenciosa. E o pior de tudo? Meu pai não via. Ou fingia que não via. Talvez ele estivesse tão desesperado para preencher o vazio que minha mãe deixou, que decidiu ignorar a filha que ainda estava ali. Até que um dia, tudo saiu do controle. Eu tinha chegado da escola cansada, com a cabeça cheia de provas e preocupações bobas de adolescente, quando fui surpreendida pela cena mais absurda da minha vida. Cláudia estava ajoelhada no meio do quarto, chorando, com uma das pulseiras douradas dela nas mãos. A joia estava quebrada, e o estojo de veludo jogado no chão. Você viu isso, Eduardo? A joia da minha mãe, a Rebeca mexeu nas minhas coisas. Meu pai estava parado na porta, com o senho franzido. Eu parei sem entender nada. O quê? Perguntei, ainda com a mochila nas costas. Eu nem entrei no quarto de vocês. Ela virou o rosto com os olhos molhados, mas cheios de ódio disfarçado. Eu só saí para ir ao mercado. Quando voltei, a gaveta estava aberta e a pulseira destruída. Isso era da minha mãe, Eduardo. Tem valor sentimental. E só nós 3 estávamos aqui. Pai, comecei tentando controlar o choro. Eu juro por tudo, eu nunca toquei em nada. Você me conhece. Mas ele não disse nada. Só olhava para mim, com aquele olhar vazio que começou a se tornar comum desde que Cláudia entrou na nossa vida. Rebeca, sobe pro seu quarto. A gente conversa depois. Naquela noite ele não jantou comigo. Nem me chamou. Eu ouvi os dois discutindo baixinho atrás da porta fechada. Meu nome sendo dito várias vezes. E depois, o silêncio. Na manhã seguinte, meu mundo desabou. Eu conversei com sua tia, e ela disse que pode te receber por um tempo. Acho que é o melhor para todo mundo, disse meu pai, evitando meu olhar. O quê? Você vai me mandar embora? Por causa de uma mentira dela? Isso aqui tá virando um ambiente pesado, Rebeca. A Cláudia está se sentindo ameaçada dentro da própria casa. Eu perdi o controle. Ameaçada. Eu sou sua filha, pai. Sua filha. E eu sou um homem tentando reconstruir a vida. Ele gritou de volta, pela primeira vez me olhando nos olhos. Você acha que tem sido fácil para mim? Eu comecei a chorar. Então é isso? Você vai escolher ela? Ele suspirou e passou a mão no rosto. Arruma suas coisas. A Cláudia não se sente segura com você aqui. Aquelas palavras me mataram. Não só porque eram injustas, mas porque vieram da única pessoa que deveria me proteger. Naquela tarde eu saí de casa com 2 malas pequenas, um celular velho e um buraco no peito. Meu pai não me abraçou. Cláudia ficou na escada, observando com um sorrisinho satisfeito. Eu jurei naquele momento, entre lágrimas e raiva contida, que um dia eu voltaria. Não para pedir nada, mas para mostrar que eles não tinham me destruído.
Cheguei na casa da minha tia sem saber exatamente o que esperar. Ela era irmã da minha mãe, e por um tempo, quando eu era criança, costumava me levar para passear. Mas os anos tinham passado, e a relação se esfriou. Ela me recebeu na porta com um olhar de cansaço e um suspiro pesado. Já era hora de vocês resolverem isso, ela resmungou. Ficar jogando adolescente de um lado pro outro como se fosse pacote. Eu apenas baixei a cabeça e entrei. A casa era pequena, abafada, com cheiro de óleo velho e produto de limpeza vencido. Fui levada para um quartinho no fundo, onde dormiam caixas, um ventilador quebrado e um colchão fino no chão. Aquilo seria meu novo lar. Durante os primeiros dias, tentei manter a cabeça erguida. Me ofereci para lavar a louça, cozinhar, até ajudar com os primos pequenos dela. Mas logo ficou claro que eu era um incômodo. Vai sair hoje de novo? Ela perguntava sempre que eu botava o pé fora de casa. Você acha que aqui é hotel? Seu pai que devia estar com você, não eu. Cada frase doía como uma pancada. Mas eu aguentava calada. Eu sabia que ninguém ali estava disposto a me ouvir. As refeições eram o que sobrava da panela. Se eu não me apressasse, ficava com arroz queimado e um resto de ovo mexido frio. Dormia encolhida, coberta por uma colcha fina com cheiro de mofo, tentando ignorar o som das brigas no corredor e os passos apressados das crianças. A escola virou minha única fuga. Estava no último ano e mesmo ali, eu era a garota que ninguém queria por perto. Eu já não tinha roupas novas, meu tênis estava furado e meu estojo era emprestado. Alguns colegas começaram a cochichar. Olha lá, sem teto de novo. Aquela ali fede a mofo. Fingia que não ouvia. Fingia que não ligava. Mas cada palavra me marcava. Lembro de uma noite em especial, quando tudo parecia prestes a desmoronar. Eu estava deitada no chão, encarando o teto manchado, quando ouvi minha tia falando ao telefone na sala. Essa menina tem que sair daqui logo. Não aguento mais. Ela não ajuda, só dá despesa. Chorei baixinho, apertando o travesseiro velho contra o rosto, para não deixar escapar nenhum soluço. Era como se eu não pertencesse a lugar nenhum. Expulsa da minha casa, rejeitada pela minha família, ignorada no mundo. Mas ali, no meio daquele silêncio esmagador, algo dentro de mim começou a mudar. No dia seguinte acordei antes de todo mundo. Tomei um banho frio, vesti meu uniforme remendado e saí em busca de alguma coisa que me fizesse sentir viva. Na calçada da escola, vi uma senhora distribuindo panfletos. Peguei um por impulso. Curso técnico de enfermagem, turmas abertas, bolsas parciais disponíveis. Fiquei olhando pro papel como se fosse um bilhete dourado de um filme. Eu não sabia como ia pagar, nem se era boa o bastante, mas pela primeira vez em meses senti que talvez ainda existisse um caminho. Uma chance. Um novo começo. Depois da aula, andei até o endereço indicado. Era um prédio simples, mas limpo. A recepcionista me olhou de cima a baixo, mas foi educada. Tem algumas vagas com 50% de bolsa. Você trabalha? Faço qualquer coisa, respondi sem pensar. Ela sorriu. Então preencha aqui. Saí de lá com uma lista de documentos e uma esperança que queimava no peito. Voltei para casa e pela primeira vez minha tia me viu sorrir. O que foi agora? Consegui me inscrever num curso. Quero trabalhar em hospital. Ela riu debochada. Hospital? Vai cuidar dos outros com que moral? Você mal cuida de si mesma. Ignorei. Eu já não precisava da aprovação dela. Nos dias seguintes comecei a procurar emprego. Bati em portas, entrei em padarias, mercados, salões. Nada. Até que, por acaso, passei em frente a um asilo e vi um cartaz. Procura-se acompanhante de idosa, entrada imediata. Bati na porta com o coração acelerado. Me atenderam. Entrei. Conversei com a dona do local. Você tem experiência? Ela perguntou. Não. Mas tenho vontade. E preciso muito dessa vaga. Ela me encarou por um tempo e disse. A dona Nair é difícil. Mas se você aguentar ela por uma semana, o trabalho é seu. Aceitei. E naquele dia começou a parte mais dura da minha vida. A dona Nair era um furacão de mau humor. Tinha 86 anos, lúcida demais para alguém com Alzheimer leve, e brava o suficiente para fazer qualquer cuidadora pedir demissão em 2 dias. Você tá aqui para me limpar, não para me dizer o que fazer, ela gritou no meu segundo dia, depois que tentei ajudá-la a levantar da cama. Mas eu me mantive firme. Abaixei a cabeça e segurei a raiva. Eu precisava daquele dinheiro. Se saísse dali, o curso de enfermagem ia virar só mais um sonho morto como tantos outros. Meu turno era das 8 horas às 18 horas, de segunda a sábado. Ganhava pouco, mas pagava metade da mensalidade com aquele salário, e o resto com o que sobrava das faxinas que eu ainda fazia aos domingos em casas de conhecidos da minha tia. Dormia pouco. Estudava no ônibus. Almoçava o que os idosos do asilo deixavam no prato.
E ainda assim, toda noite, eu me forçava a sorrir antes de dormir. Não porque a vida estava boa, mas porque, pela primeira vez em anos, ela estava andando. Mesmo com o corpo doendo, com as mãos ásperas, com a pele cansada, meu coração, de algum jeito, estava mais forte. Não passava um dia sem lembrar da minha saída de casa, do olhar indiferente do meu pai, da vitória disfarçada no rosto da Cláudia. E foi com essa lembrança que eu me levantava todos os dias. Eu não queria só sobreviver. Eu queria vencer. Queria voltar, um dia, com a cabeça erguida e obrigar eles a olharem para o que perderam. Um dia, no meio de uma tarde chuvosa, a dona Nair me pediu para ler um livro para ela. Foi a primeira vez que me tratou com gentileza. Sua voz é parecida com a da minha neta, ela murmurou com os olhos fechando devagar. Eu li por quase 1 hora. E, quando olhei, ela estava dormindo. Foi naquele silêncio que eu percebi que talvez eu tivesse mesmo um dom para cuidar. No curso, as coisas começaram a andar melhor. A professora de anatomia me chamou no canto após uma apresentação. Rebeca, você tem talento. Já pensou em tentar um estágio em hospital mesmo sem terminar o curso? Fiquei em choque. Mas eles contratam sem diploma? Alguns sim. Quer uma carta de recomendação? Saí da sala tremendo. Pela primeira vez alguém via valor em mim. E isso me mudou. Nas semanas seguintes, entre trabalho, curso e tarefas, comecei a entregar currículos em hospitais. Pegava ônibus lotado, enfrentava filas, ouvia não com frequência. Mas continuei. Um dia, do nada, meu celular tocou. Rebeca? Aqui é do Hospital Santa Clara. Recebemos sua carta. Pode vir para uma entrevista? Senti meu corpo inteiro congelar. Fui na hora. Com minha roupa mais limpa, meu cabelo preso, minha postura firme. Fiz a entrevista com um supervisor chamado Dr. Vitor, que me analisou de cima a baixo e perguntou: por que quer trabalhar com isso? Engoli em seco. Porque eu sei o que é sentir dor. Mas também sei como é ser cuidada. E quero devolver isso pro mundo. Ele ficou em silêncio por um segundo. E depois sorriu. Começa a segunda. Saí de lá sem acreditar. Chorei dentro do banheiro da recepção. Liguei o celular e encostei na parede do corredor. Pela primeira vez em muito tempo eu podia dizer: eu consegui. O Hospital Santa Clara era enorme. Frio no começo. Mas cada andar tinha uma energia diferente. O som dos monitores, o cheiro do café fraco na copa, os corredores sempre movimentados, tudo aquilo me parecia assustador no início. Mas com o tempo, virou o meu mundo. Comecei no setor de internação, ajudando com coisas simples, organizava fichas, acompanhava pacientes para exames, limpava maçãs e, quando sobrava tempo, conversava com os mais solitários. O primeiro elogio veio no meu quarto dia, de uma enfermeira chamada Cíntia. Rebeca, você tem algo especial. Os pacientes gostam de você. E isso não dá para ensinar. Sorri sem saber como reagir. Eu, a garota que dormia em colchão de chão, agora ouvia aquilo dentro de um dos maiores hospitais da cidade. Ali, ninguém me via como um peso. Ninguém me chamava de problema. Eu era necessária. À noite eu ainda estudava. Às vezes com os olhos quase fechando, outras com dor nas pernas. Mas eu ia. E cada certificado, cada nota boa, cada elogio era um tijolo construindo a minha nova vida. Meses se passaram. Me tornei estagiária oficial. Ganhei o uniforme. Crachá com nome. Passava mais tempo no hospital do que em casa. E adorava isso. Porque lá eu me sentia viva. Certa manhã fui chamada para cobrir uma folga no setor de emergência. Era um ambiente mais tenso, com casos graves, gente gritando, correria. E ainda assim eu me senti preparada. Naquele mesmo dia, algo aconteceu. Algo que o destino parecia ter planejado com cuidado cruel. Eu estava no corredor da emergência quando uma mulher foi trazida de ambulância. Estava inconsciente, respirando com ajuda de oxigênio, e havia sinais claros de um AVC. Os médicos correram. Uma equipe inteira foi mobilizada. Enquanto preenchiam os papéis, uma das técnicas comentou ao meu lado: a filha dela sumiu. Ninguém veio junto. Dizem que morava com o marido, mas já é viúva. Vive isolada. Me aproximei discretamente para ajudar a trocar os lençóis da maca. Quando olhei de perto, o choque me atingiu como um soco no estômago. Era ela. Cláudia. A mulher que destruiu minha vida. A mulher que me expulsou da casa que era minha. A mulher que me chamou de mendiga, de ameaça, de intrusa. Ela estava ali. Frágil. Desfigurada pela idade e pela doença. Com a pele pálida, as rugas marcadas, os cabelos ralos e a boca torta de um lado. Dormindo. Inofensiva. O mundo parou por um instante. Meus dedos gelaram. Minha respiração falhou. Ela ainda era a mesma mulher, mas agora não passava de um corpo indefeso preso a tubos. E mesmo assim, meu coração disparava de um jeito que fazia doer.
Uma médica apareceu e disse: Rebeca, você pode acompanhar ela até a UTI 3? A acompanhante ainda não foi localizada, então vai ficar aos nossos cuidados por enquanto. Assenti com a cabeça. Não consegui dizer nada. Enquanto empurrava a maca lentamente, olhava para ela e me perguntava: será que ela vai reconhecer minha voz, meu nome e meu rosto? Será que sabe o que fez comigo? Chegamos à UTI. A deixei com a equipe e me afastei. Mas a cabeça não parava. A mulher que me tirou tudo agora precisava de alguém para salvá-la. E eu estava na posição de fazer isso. Era como se o destino tivesse me colocado ali de propósito. Não como vítima, mas como juiz. E naquele momento percebi. Minha vingança podia começar, sem precisar levantar a voz. Nos primeiros dias na UTI, Cláudia permaneceu inconsciente. Recebia medicação constante, passava por exames diários e nenhum familiar apareceu. O número de telefone de emergência no prontuário tocava e ninguém atendia. Ela estava sozinha. Completamente sozinha. E eu era a única que sabia quem ela era. Curiosamente, ninguém ligava seu sobrenome ao meu. Meu nome de crachá era Rebeca Lima, o sobrenome da minha mãe. O hospital era grande demais para esse tipo de coincidência chamar atenção. Isso me protegia e me dava espaço para agir. Eu a observava em silêncio. Me perguntava se ela sonhava. Se sentia medo. Se algum resquício de consciência pesava nela. No quinto dia, quando entrei no quarto para trocar o soro, percebi que ela abriu os olhos. Estavam lentos, desfocados, mas abertos. Senhora Cláudia? Falei, mantendo a neutralidade profissional. Ela virou a cabeça com dificuldade, tentando focar em mim. Você, quem é você? Engoli seco. Meu coração queria gritar, sou a garota que você destruiu. Mas meu rosto se manteve impassível. Me chamo Rebeca. Sou da equipe de enfermagem. Estou cuidando da senhora. Ela piscou devagar e soltou um sussurro quase inaudível. Rebeca. Fiquei paralisada por um segundo. Mas ela não parecia reconhecer nada além do nome. Ela não fazia ideia. Nenhuma lembrança. Nenhum peso no olhar. Era só uma paciente qualquer. E isso me deu todo o controle. A partir daquele dia, eu me voluntariei para todos os turnos dela. Cuidava dos curativos, trocava os lençóis, lavava os cabelos brancos dela com delicadeza. E cada gesto meu era milimetricamente calculado. Eu queria que ela dependesse de mim. Que confiasse em mim. Que sentisse gratidão por mim, antes de descobrir a verdade. Cláudia passou a melhorar lentamente. Os movimentos voltaram aos poucos, a fala também, ainda arrastada, mas presente. E com isso, a fragilidade dela ficou ainda mais evidente. Um dia, enquanto a ajudava a escovar os dentes, ela me olhou nos olhos com um misto de dor e desespero. Você tem sido tão boa para mim. Por quê? Demorei um segundo para responder. Porque ninguém merece passar por tudo isso sozinha. Ela chorou. Não como quem sente alívio, mas como quem sente vergonha. Eu fiz tantas coisas erradas na vida, Rebeca. Tantas escolhas erradas. Todos erramos, senhora, respondi fingindo neutralidade. Ela me segurou o pulso com fraqueza. Mas eu fui má com alguém que não merecia. E agora estou pagando sozinha. Senti meu estômago revirar. Será que ela estava falando de mim? Será que ela sabia? Fiquei em silêncio, apenas observando. Ela fechou os olhos e murmurou. Me perdoa, quem quer que você seja, me perdoa por tudo que fui. Eu me levantei devagar. Saí do quarto sem dizer nada. Chorei no banheiro do corredor. Mas não de dor. Chorei de força. Porque eu entendi que a dor que ela me causou não desapareceu. Mas agora, ela precisava de mim. E a partir dali, eu não seria apenas a enfermeira. Seria o espelho. O espelho do passado que ela tanto quis apagar. Já fazia quase 2 semanas que eu acompanhava a Cláudia de perto. Mesmo com o avanço lento da recuperação, ela começou a criar um certo apego à minha presença. Era como se minha voz a acalmasse. Às vezes, quando alguém tentava aplicar medicação ou conversar, ela virava o rosto. Espera a Rebeca voltar, ela cuida melhor de mim. E isso me dava um prazer silencioso. Ela não fazia ideia de quem eu era. Mas dependia de mim. Queria a minha atenção. Precisava da minha paciência. Foi numa terça-feira, no fim da manhã, que o clima do hospital mudou. Uma mulher jovem, maquiada demais para o ambiente, com roupas caras e um salto que estalava no piso, entrou no setor de UTI com a testa franzida. Vim ver minha mãe, ela anunciou, mostrando a identidade para a recepção. Era a filha da Cláudia. O sobrenome batia. Estava ali. Eu a reconheci na hora. Já tinha visto fotos dela pela casa quando morava com meu pai. Na época, ela morava com o ex-marido numa cidade do interior. Nunca ligava para a mãe. Nunca mandava mensagens. Mas agora, com a doença à porta, aparecia com cara de nojo e impaciência.
Ela tá entubada ainda? Perguntou a enfermeira-chefe. Não, mas precisa de acompanhamento constante. Ela está sozinha desde a internação, respondeu a chefe. A moça bufou. Ótimo. Então não vai demorar para assinar os papéis da transferência para um lugar mais barato, né? Porque não vou gastar meu dinheiro com hospital caro. Fiquei paralisada. Era a filha. Era o sangue da Cláudia. E tratava ela como um problema. Fui chamada para acompanhar a visita. Entrei na sala com ela. Cláudia estava acordada, com os olhos baixos, mas a reconheceu. Um sorriso pálido surgiu no canto da boca. Ana. Oi, mãe, respondeu sem sequer se aproximar da cama. Vim ver como você tá. Mas você já tá falando, então deve estar melhor. Já pensou em pedir alta? Cláudia parecia lutar entre a esperança e a vergonha. Eu sinto tanto sua falta. Pois é, mãe. Só que eu tenho minha vida, né? E você tem que se virar. Ela olhou para mim, impaciente. Você é quem tá cuidando dela? Sim, respondi com voz firme. Ótimo. Vê se dá um jeito nisso logo, porque eu não tenho tempo para isso aqui. Saímos da sala, e antes que ela fosse embora, ela me puxou discretamente pelo braço. Olha, você parece dedicada. Então vou ser direta, vê se agiliza a transferência dela para um lugar mais barato. Se der, casa de repouso pública mesmo. Já deu, né? Eu olhei para ela, sentindo uma raiva crescente, mas com um sorriso controlado. Pode deixar. Eu cuido dela direitinho. Ótimo. Mas não por muito tempo, tá? E ela se foi. Sem beijo. Sem carinho. Sem respeito. Naquela hora eu soube. Cláudia estava quebrada. E agora completamente só. No fim daquele plantão, fui chamada pela enfermeira-chefe para organizar a papelada da Cláudia, já que ninguém da família ficou para acompanhar. Ela me entregou uma pasta com documentos antigos, laudos médicos e cópias de identidades. Fui organizar os arquivos no computador quando encontrei, por acaso, algo que gelou meu sangue, um boletim de ocorrência de quase 10 anos atrás, registrado no nome da Cláudia. Acusação de maus-tratos psicológicos e tentativa de alienação parental. Denunciante, Sofia Lima. Minha mãe. Minhas mãos tremeram. Abri o arquivo com mais cuidado. A denúncia falava sobre ameaças indiretas, manipulação do ambiente familiar e uma suposta tentativa de convencer meu pai a impedir que minha mãe me visse com frequência, pouco tempo antes dela falecer. Fiquei sem ar. Aquilo era mais do que eu esperava. Ela não só destruiu meu presente. Ela tentou apagar meu passado também. E talvez tenha sido parte do motivo pelo qual minha mãe morreu tão angustiada. Naquele momento eu soube. Essa vingança não era mais sobre mim. Era sobre honrar a memória da mulher que me deu tudo. E isso mudou tudo. Voltei para o quarto da Cláudia com a cabeça girando. Ainda me sentia tremendo por dentro com tudo que tinha descoberto. Ela não só me destruiu, ela tentou destruir a minha mãe antes disso. Minha mãe que morreu sem conseguir provar a verdade. Que foi silenciada. Apagada. Enquanto Cláudia ficava com meu pai, com minha casa, com tudo. Mas agora, o jogo tinha virado. Quando entrei no quarto, Cláudia estava acordada, olhando pela janela como quem espera por um milagre. Me aproximei devagar, coloquei os exames no suporte e troquei o soro dela com calma. Tudo no mesmo ritmo gentil de sempre. Ela me olhou com um sorriso cansado. Você voltou. Pensei que tinha me abandonado também. Sentei ao lado da cama e a encarei. Por um momento, só o som do monitor cardíaco preenchia o quarto. Me inclinei levemente e perguntei com a voz mansa. Já se sentiu culpada por algo que fez, mas fingiu que não lembrava? Ela franziu a testa, confusa. Como assim? Uma escolha errada. Algo que fez com alguém que não merecia. Algo que você escondeu até de você mesma. Mas que um dia te alcança. Ela me olhou um pouco nervosa. O que antes era conforto na minha presença agora virou leve inquietação. Por que tá perguntando isso? Dei um sorriso leve. Me levantei e ajeitei o lençol dela, como se nada tivesse acontecido. Só curiosidade. Às vezes, a gente acha que o tempo esconde tudo. Mas tem coisas que nem o tempo perdoa. Ela baixou os olhos. Não disse nada. E nesse silêncio, eu soube que uma pequena parte dela começava a sentir. A vingança, então, estava iniciada. Silenciosa. Disfarçada de cuidado. E profundamente eficaz. Nos dias seguintes, continuei com minha rotina profissional. Acompanhava exames, levava a Cláudia pro banho com a fisioterapeuta, fazia curativos e anotava os relatórios. Mas com um detalhe, não conversava mais com ela além do necessário. Ela percebia. Começou a fazer perguntas. Está tudo bem, Rebeca? Você está estranha comigo. Respondi sempre do mesmo jeito. Estou fazendo meu trabalho. A distância emocional, aquela ausência de calor humano que antes eu oferecia, começou a incomodar. Vi nos olhos dela o desespero surgir.
A sensação de rejeição, a mesma que um dia ela me forçou a engolir. Em um fim de tarde, enquanto trocava os lençóis, ela segurou meu braço com força. Rebeca, eu sinto como se tivesse feito algo errado com você. Fez? Ela hesitou. Não sei. Mas seu olhar, ele me lembra alguém. Alguém que você machucou? Ela assentiu com os olhos marejados. Eu machuquei muitas pessoas. Principalmente uma menina. A filha do meu ex-marido. Eu a expulsei de casa quando ela tinha 17 anos. Fui cruel. Ela era boa. Só queria o pai de volta, e eu tomei tudo dela. Respirei fundo. O coração batia com força. E o que aconteceu com ela? Nunca mais ouvi falar. Talvez tenha sofrido. Talvez tenha morrido. Eu não consigo dormir sem pensar nisso às vezes. Me aproximei calmamente e sussurrei. Ela não morreu. Ela vive. Como sabe? Olhei nos olhos dela. Porque sou eu. O mundo pareceu parar. Ela regalou os olhos. A boca tremia. As mãos fracas tentavam me alcançar. Não, não pode ser. Sou a filha do homem que você roubou. A garota que você jogou na rua. Aquela que você tentou apagar da vida de todos. Ela começou a chorar. Me perdoa por tudo que fiz. Eu era egoísta, eu queria tudo pra mim. Você me destruiu, Cláudia. Mas eu reconstruí tudo. Com as próprias mãos. E agora você depende de mim. Mas não se engane, eu não tô aqui por você. Eu tô aqui por mim. Pela minha mãe. Por tudo que você quis destruir. Ela tapou o rosto e soluçou. O monitor cardíaco disparou. A enfermeira do plantão entrou assustada. A pressão dela subiu, o que houve? Nada. Só conversamos, respondi e saí do quarto. Naquele dia, Cláudia soube o que era impotência. Soube o que era arrependimento. E começou a viver o que eu vivi por anos. A dor de saber que não há como voltar atrás. Depois da revelação, Cláudia entrou num estado emocional instável. Não queria comer, se recusava a falar com outros enfermeiros e ficava me esperando nos turnos, como uma criança esperando por castigo. Quando eu entrava, ela me olhava como quem espera perdão. Mas não dizia mais nada. Até que, uma semana depois, ela tomou coragem. Rebeca, diga. Eu pensei que se um dia voltasse a te ver você me bateria. Me humilharia. Me deixaria morrer sozinha. Me aproximei da cama, sem emoção no rosto. E o que você faria no meu lugar? Ela chorou. Não respondeu. Apenas chorou. E me entregou algo que me pegou de surpresa, um envelope amarelado, amassado. Dentro dele, uma carta escrita à mão. Eu escrevi isso há anos, mas nunca mandei. Era para você. No dia em que você foi embora. Abri com cuidado. As letras trêmulas, cheias de rasuras, mostravam arrependimento. Mas também justificativas. Eu tinha medo de perder tudo. Seu pai era meu único porto. E você era um lembrete da mulher que ele mais amou. Eu errei. Eu sabia que estava errando. Mas era mais fácil te odiar do que encarar minha insegurança. Terminei de ler, dobrei a carta e coloquei de volta no envelope. Você escreveu, mas nunca mandou. E isso não muda o que você fez. Ela assentiu, chorando. Mas você venceu. Se tornou alguém. Muito maior do que eu. Eu me tornei quem sou apesar de você, não por sua causa. O quarto ficou em silêncio. Então, ela disse algo que nunca imaginei ouvir. Eu quero mudar meu testamento. Quero deixar tudo o que tenho para você. Arregalei os olhos. Está tentando me comprar agora? Não. Não quero pagar. Quero deixar algo que prove que eu entendi o que perdi. Respirei fundo. Você não entendeu, Cláudia. Dinheiro não limpa dor. E eu não estou aqui para ser recompensada. Estou aqui para te mostrar que você falhou, mas eu não. Me levantei. E é por isso que você vai viver. Com cada dia que te resta. Com a consciência do que fez. Então, você me odeia? Ela perguntou com voz fraca. Parei na porta. Não. O ódio é um peso. E eu não carrego mais peso nenhum. Eu só não sinto nada por você. E saí, deixando ela com aquilo que mais temia, a indiferença. Dias depois, meu supervisor me chamou em sua sala. Rebeca, uma visita pediu para te ver. Diz que é pessoal, mas não foi rude. Tá lá na recepção. Nome dele é Eduardo. O nome me fez gelar. Meu pai. Depois de tantos anos. O homem que me abandonou por uma mulher que hoje está entre tubos. Caminhei até a recepção sem pressa. E lá estava ele, mais velho, cabelo grisalho, postura cansada, mas com o mesmo olhar vazio de anos atrás. Quando me viu, se levantou. Rebeca, você cresceu tanto. Tá tão diferente. Eu cresci, pai. A vida me forçou a crescer sem sua ajuda. Ele abaixou os olhos. Eu soube da Cláudia. E também, soube que era você quem estava cuidando dela. Ela me contou. E eu fiquei em choque. Nunca pensei.
Nunca pensou que sua filha fosse capaz de sobreviver? Ou de aparecer de novo? Eu me arrependo, ele murmurou. De tudo. Eu era fraco. Me deixei manipular. Tava cego pela carência, pela dor, e te perdi. Te joguei fora. O coração batia forte, mas a dor antiga já não machucava tanto. Só deixava um gosto amargo. E o que quer de mim agora? Ele respirou fundo. Nada. Só queria olhar para você e pedir perdão. Por ter virado as costas. Por não ter te protegido. Você é muito mais forte do que eu jamais fui. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Seu perdão, pai, você vai ter que conquistar. Com tempo. Com presença. Porque palavras, hoje, não mudam nada. Ele assentiu. Eu aceito isso. E se um dia quiser, tô aqui. Só isso. Ele virou de costas. Antes de sair, olhou por cima do ombro. Sua mãe teria orgulho de você. Sorri com os olhos marejando. Eu espero que sim. Porque eu fiz tudo por ela. Depois da conversa com meu pai, algo dentro de mim se libertou. Não porque eu o perdoei, mas porque entendi que nunca mais dependi do perdão dele. A menina que ele deixou na calçada, com uma mochila velha nas costas e os olhos cheios de lágrima, não existia mais. Hoje eu era enfermeira. Hoje eu era mulher. Hoje eu era a prova viva de que ninguém tem o direito de decidir o valor de alguém. No hospital, continuei com minha rotina. Já não acompanhava Cláudia com tanta frequência. Ela havia sido transferida para uma clínica de recuperação, não pública, nem luxuosa, mas digna. Indiquei o local com uma última frase. Esse lugar é honesto. Vai cuidar de você como você nunca cuidou de mim. Mas não espere carinho. Só cuidado. Ela não respondeu. Só assentiu com os olhos vermelhos e a culpa pesando como chumbo sobre os ombros. Antes de ir, ela me entregou uma nova carta. Não li na hora. Guardei no fundo da mochila. Precisava de um tempo antes de abrir. Voltei a morar sozinha. Aluguei um pequeno apartamento perto do hospital. Comprei móveis usados. Decorei com flores que minha mãe gostava. Preguei uma foto dela na parede da sala. E à noite, quando o silêncio reinava, eu me sentava diante da imagem dela e dizia: Mãe, eu voltei. Mas não como vítima. Voltei como alguém que sobreviveu a tudo. E venceu. E pela primeira vez, eu dormi em paz. Meses depois, recebi um convite para falar numa escola pública onde estudei no ensino médio. Um dos professores me reconheceu numa campanha do hospital sobre profissionais que superaram grandes traumas. Na palestra, contei minha história sem citar nomes. Falei da queda da rua, do colchão no chão, dos plantões sem fim. Mas também falei do orgulho de recomeçar. Do poder de não se transformar em quem nos feriu. Ao final, uma aluna se levantou e perguntou: E se a pessoa que te destruiu pedisse perdão? Você perdoaria? Pensei por alguns segundos. A resposta veio calma, sem ódio. O perdão não é para aliviar a culpa do outro. É para libertar a gente da dor que carregamos. Eu não perdoei porque ela pediu. Perdoei porque eu precisava seguir em frente. E porque eu entendi que vingança não é fazer o outro sofrer. Vingança é seguir em frente tão bem que o passado se sente inútil. A turma aplaudiu. Alguns choraram. E eu, pela primeira vez, me senti completa. Na saída, o diretor me entregou uma lembrança, uma foto antiga da minha turma da escola. Ali estava eu, com o cabelo preso, uniforme remendado e o olhar triste. Peguei aquela foto, olhei com carinho e sorri. Obrigada por não desistir, Rebeca, sussurrei para mim mesma. Meses após a transferência, recebi a notícia que todos esperávamos. Cláudia teve uma recaída grave. Foi internada novamente, mas dessa vez o quadro era irreversível. O corpo dela, outrora tão cheio de orgulho e arrogância, agora estava fraco, entregue ao tempo e às consequências das escolhas feitas. Quando cheguei para acompanhá-la no hospital, percebi que a mulher que me rejeitou tantas vezes era só um reflexo apagado do passado. Os olhos cansados não tinham mais espaço para orgulho, só para um pedido silencioso de redenção. Ela tentou falar. A voz saiu em um fio. Rebeca, eu sinto muito. Eu respirei fundo, olhei para ela, e respondi com a calma de quem já fez a paz. Eu vivi a minha vida. E aprendi que o perdão é um presente que damos a nós mesmos. Ela sorriu fraquinho e fechou os olhos para sempre. O funeral foi simples. Poucos compareceram. Nenhum familiar próximo. Eu estava lá com o coração pesado, mas sem rancor. Porque eu sabia que a verdadeira vitória não estava em ver Cláudia sofrer, mas em ter me levantado por mim mesma. Depois daquele dia, me dediquei ainda mais ao hospital, aos meus pacientes, às minhas aulas. Criei projetos para jovens em situação difícil, como eu fui um dia. Queria que eles soubessem que é possível virar o jogo. De noite, quando fecho a porta do meu apartamento, ainda vejo a foto da minha mãe na parede. Ela me lembra todos os dias do que sou capaz. E eu sei que, não importa o passado, o futuro é meu.
Porque a maior vingança é a vida que a gente constrói. E a minha está só começando.